você não está vendendo para o seu principal público? Pois afinal, o cliente interno também é público-alvo. Como assim, Mauro? É justamente o assunto de hoje. A gente quer falar um pouquinho daquelas empresas que ficam tão preocupadas com o cliente externo, né? Aquele que paga a fatura, que esquece de integrar, de interagir com o próprio público que é o cliente interno. Acho que é a primeira etapa dessa relação. É muito doido, né? Porque esse é o primeiro público que vai vender sua empresa. Eles que representam o cartão de visita. Exato. Não é? Né? Então, faz muito tento, né? Muita atenção a gente tem que dar para como integrar os grupos de trabalho para que eles representem a nossa marca, para que eles levem essa marca adiante, se possível com orgulho, porque como é que eu vou ajudar alguém a vender alguma coisa se eu nem compraria para mim? Sim. Eu sei que lá na frente você vai falar para mim assim, Wagner, o que eu faço para estar dentro disso, né? Eu acho que uma forma de eu me sentir parte de uma empresa, sabe qual que é? Qual? Shazam! Olha isso, me lembrando, gente. Tá vendo só? Já faz parte do nosso formato aqui, a gente sempre começar, né, para esquentar aqui a moleira, né? Isso. Os transistores aqui na nossa cabeça, falando um pouco sobre 3 coisas ao redor desse tema que a gente vai ter aqui. E eu preparei um Shazam para ele, e aí depois ele devolve isso para mim. Né? Então, só queria abrir falando uma coisa aqui. O quê? Você viu minha camiseta? Ah, você tá todo no subido. E autografado. Adorei, olha aí. E eu vim hoje de mercado, tá? Pois é. Isso também eu acho que é uma brincadeira que a gente vai fazer com esse tema, né? Já que a gente está falando, acho que o nosso tema de hoje, ele vai muito falar com empresários. Pois é. Com os empresários e com os líderes de área. Porque a gente vai tocar num tema que deve ser valorizado pela liderança, né? Porque está no. E eu acho que isso é. Vamos primeiro fazer Shazam, senão vai fazer. Senão a gente vai atropela, né? Um assunto aqui que. Vamos lá. A gente trouxe aqui o assunto, a gente entendeu que é realmente muito legal, muito vital falar sobre isso. Pois é. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Me diz 3 coisas ou 3 temas que fazem você se sentir integrado a um time de trabalho, um grupo de trabalho. Interno, vou pensar, tá bom? Sim. Vou pensar. O que faz você se sentir parte desse grupo? Bom, uma prática que a gente tem aqui na Nous é o lance de... Eu faço uma reunião e eu boto a galera para falar o que pode melhorar, o que a gente pode fazer. Então, espaço para falar, né? Um espaço de debate. Sim. Bom, confraternização. Confraternização. O pessoal gosta. Legal. A premiação, né? Acho que é a valorização das etapas. Né? E eu vou falar muito pensando, eu acho que assim, tem uma coisa na minha cabeça, mas eu queria que você vai falar sobre isso. Tá, okay. Então eu vou falar de outra. Tá? Diga. Eu penso muito que hoje é muito, como acaba tendo um contato frio, eu sei que é uma coisa de curto prazo que acaba passando, mas eu acho que bonificação por metas? Por meta, ou por meta da empresa, assim, né? Eu acho que isso é legal, né? E dá um dinamismo. As pessoas gostam, né? Eu estou pensando muito no eu funcionário. Tá. O que eu vejo as pessoas... sei lá, PLR, eu ganhei a PLR da empresa, é boa, né? É lógico. Pode ser, eu acho que tem muita coisa que faz a gente se sentir integrado. Então você falou essas 3 aí, na sua opinião, você vai fazer um processo de integração. Vamos ver se você vai falar que eu estava pensando. Adorei. Acho que a primeira coisa, eu vou concordar com você com o seu primeiro, que é ter um espaço para poder falar, né? Porque é muito comum as empresas viverem apagando seus incêndios e esquecerem de falar de estratégia e falar de futuro. E quando as empresas falam de estratégia, em geral, fica ali só na cúpula. Sim. Não traz ali um grupo, né? Então, o que eu acho que é integrativo, que faz a gente se sentir integrado? É ter espaço para contribuir com esse futuro. Sim. Então, às vezes, claro, a diretoria faz lá uma estratégia maior, né, gigante ali, macro, e leva o médio e curto prazo para ser debatido com o grupo. Como que a gente consegue fazer isso? Então, ter espaço para dar ideias. E é muito legal descobrir que, às vezes, uma grande ideia para um grande futuro vem às vezes de um funcionário que estava ali meio tímido no cantinho, e ele levantou a voz, ele está ali na linha de frente, né? Sim. Concordo com você com as bonificações, que eu acho que é aquela história, né? Para a gente se sentir integrado, a gente tem que também se sentir parte dos lucros. Sim. Né? É muito importante. Se eu gero lucro para uma empresa, que esse lucro também seja dividido. E você vê, né, Lance, eu lembro quando eu trabalhei na Arno por muito tempo,
E aí todo mundo queria ir para uma montadora, por quê? Porque a participação de lucros da montadora era muito isso. Você falava muito disso, né? Então tinha muito disso. A primeira coisa que eu falei é o que eu gosto e é o que eu vejo que é bacana, né? Em qualquer área, né? Até para o seu cliente externo, mas essa parte de eu lembro que quando a gente estava lá trabalhando, eu trabalhava com diretor, então a gente visava muito isso, né? O que queria ter de bonificação, então vamos supor, quando vocês estão de 5, 10, aí depois era 20, tinha uma festa para essas pessoas e ali você tinha um prêmio, então aquele prêmio às vezes era um relógio, né? Todo mundo gosta de ganhar. Essa história do ganho, né? O ganho sempre é bom, exato. Sendo repartido, acho que essa é a ideia. Não é só o ganho por ganho, mas sendo repartido, porque houve um mérito do grupo de constituir uma relação com o público-alvo e, por sua vez, virou um caixa melhor. Sim. E para encerrar, que eu acho que um terceiro é uma situação bacana, eu acho que, né, eu vou puxar a sardinha, mas eu vejo que isso funciona, é o desenvolvimento de treinamentos, né? De você ter ali... Falou, ele disse, eu ia falar isso, eu falei, mas uma hora vai falar. Exatamente, que eu gosto de falar que é criar uma trilha de aprendizagem. Então, toda empresa que demanda tempo, demanda ali uma verba para fazer encontros de aprendizagem com o seu grupo de trabalho, gera entrosamento até para quem está chegando. Lá na empresa tem desenvolvimento. Eu saí desse ponto aqui, eu fui desenvolvendo e cheguei num ponto diferente ali de desenvolvimento. Aproveitando, sua empresa está precisando de treinamentos, aqui, ó. Não só aqui, mas aqui também. Mas aqui áreas diferentes. Exato, né? áreas diferentes. Legal. Mas... Agora que a gente falou do Shazam, eu queria explicar um pouquinho por que eu estou de mercado. Por quê? Porque nos meus treinamentos, né, bacana. Quando eu faço treinamento, em algum momento, ou aula, né, principalmente começou na faculdade, mas aí depois eu levei para os treinamentos. É uma maneira de, em algum momento, eu vou fazer alguma atividade prática, né, com quem está ali sendo treinado. E aí, dependendo do tema, eu visto o meu jaleco e falo, a partir de agora, o Mauro saiu da sala e quem está aqui com vocês é o mercado. E o mercado, ele é justo, ele é duro, ele é exigente, ele é inovador e ele está sempre atrás de novidades que vocês aí podem trazer para a gente. Okay. E aí eu vou ali de grupo em grupo, ou aquela turminha, eu fico infernizando eles, não como professor, não como instrutor, não Mauro, mas o mercado. E o Mauro, o mercado ele fala na lata, ele bate palma, mas também ele pede correção, ele pede novidade, ele pede novas estratégias, um novo olhar aí para o cenário. Então, eu vim hoje aqui de mercado para falar com os proprietários de empresas, né, os líderes de área ali, um pouco sobre o que o mercado, principalmente o mercado de trabalho, pensa sobre processos de integração de equipes. Essa é a nossa temática de hoje. Tá bom? Já que a gente está falando de fazer parte, eu acabei de ter uma ideia aqui. Gente, eu tenho ideia de nada, ele sabe disso. É a cara dele. E eu nem falei com ele, hein? Vamos lá. Ô, Mauro, eu quero que as pessoas me falem, se a pessoa assiste aqui nosso vídeo mesmo, o que tem de diferente no cenário hoje, porque nem o Mauro percebeu. Adorei. O Mauro também não percebeu. Eu acho que aquela coisa ali do hip hop. Então tá certo. Eu reparei. Eu reparei. Bom, ele quebrou aqui a ele falou. Não é depois meu jogo para próxima, uma coisa que eu ia falar que é legal. Outro easter eggs, né? Que esconde ali no meio do cinema. Então, legal. Para a gente abrir aqui, por que a gente falou que você não está vendendo para o seu principal público? Porque é o público, o cliente interno. É uma cultura, né, Mauro? Eu acho. É aquela história, né? A frase que eu quero abrir. Como se sentir parte de um negócio quando este negócio te trata como custo e não como valor? Número, né? Eu sou um número e não sou o valor. Poxa, se eu sou um valor agregado, eu sou uma equipe integrada, eu sou valor agregado. Né? E aí, poxa, como é que saiu esse tema aqui para vocês? Tem um amigo nosso em comum que começou a trabalhar num restaurante. A gente não precisa falar o nome desse restaurante aqui. Pois é. Que é um restaurante que tem fila na porta, 40 pessoas, 40 mesas ali de espera. Sim. Mas um absurdo como eles tratam os funcionários. Tá? Aí tem outra situação de um amigo nosso, uma amiga nossa que trabalhou numa loja de perfumes aí super conceituada, que a parte de trás, né, ali a loja é incrível, é primeiro mundo, mas a parte de trás é tão ofensiva, Sim. é tão maçante. E aí isso gera o quê?
mudança, não para, funcionário não para, há uma insatisfação total, os funcionários entre si, ai que saco, nem devia ter vindo hoje. Sim. Poxa, como é que eu me sinto integrado se a empresa a gente está vendo o lucro entrando, né, tem fila ali, está vendendo, e de repente a gente tem um micro vestiário, os nossos armários são ali escondidos, o que eu como não nem chega perto do que é servido no restaurante, né? Pausas inexistentes, longas jornadas de trabalho, e ainda quer que a gente sorria, que a gente faça um atendimento de excelência. Eu acho um pouco nisso que a gente está trazendo, a indignação. Fora! Melhores condições de trabalho. Ô, Mauro, e você sabe que, né, voltando lá para quando eu porque assim, só para vocês entenderem, eu trabalhei a maior parte do tempo trabalhando aqui, com a Nous, né? Mas fora isso, o tempo que eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei pouco tempo em algumas empresas de marketing e tal, mas onde eu trabalhei muito tempo foi na Arna, então eu tenho muita experiência de lá sobre isso. E eu lembro que a pessoa que dava o treinamento, ele era excelente. Sabe aquela pessoa legal, assim? Todo mundo era gostoso. Exato. Era legal. O nome dele era Abraão. Né? Isso. E o que acontece? Ele chegava assim e falava, porque vocês trabalham na Arna, enche a boca pra falar. Ele vinha com um negócio que você já ficava... Sabe? Tô numa marca. Então, eu acho que parte disso, né? E aí, quando você fala, às vezes, da cúpula, eu vou dar um exemplo de uma agência que eu conheço, que eu faço alguns trabalhos para eles. Não precisa dizer nomes. Não precisa dizer nomes, né? Quando for coisa boa, a gente fala. Já, exato. Mas o que acontece? E eu vejo muito isso, a cúpula insatisfeita e desdenhando de coisas que lá acima da cúpula, né? Falou, assim tem que ser assim. E aí, quando essa cúpula traz uma coisa super negativa para baixo, vem de um jeito muito... Então, ou seja, daqui já... É que é o oposto disso que eu estou falando, né? Então, quando ali... Em vez de traduzir... A líder ali tá te trazendo, vai fazer isso aqui, mas não funciona. Você já vai... Nossa, ela já traz desdenhando daquilo. Como que eu, né? Então, eu acho que uma coisa é isso, né? E aí vem, se tem um treinamento bom feito pelo Mauro, aquela mulher não estaria falando isso. Concorda, Mauro? Genial. Não é? Porque acho que é muito importante a gente situar, né? Porque tudo é custo, sabemos. Né? Eu acho que todo negócio é custo. Não adianta eu vir aqui fantasiar que tem que pagar muito bem, tem que ter cesta básica, tem que ter uniforme de primeira linha, se o custo não paga. Mas eu acho que antes disso tem a humanização. Independente de qual o tamanho da empresa. E se a gente trocasse o nome de custo por investimento? Investimento, gosto. Por isso eu acho que a gente tem que entender que a mão de obra, ou o nosso cliente interno, ele é valor. Se a gente está falando que o cliente está sempre atrás de valor agregado a um negócio, o trabalhador, aquela pessoa que te representa, que está com o seu logo ali no peito, ele é valor agregado. Ele precisa ser valorizado. Porque é estupidez de um dono de uma empresa como essa achar que o cliente não percebe o desânimo, né, o nervosismo, a insatisfação, às vezes até o corpo mole do funcionário, porque alguma coisa tem. E é entender, né, Mauro? Às vezes a pessoa não é um funcionário ideal para a sua empresa, ele não trabalha com isso, e você tem que entender. Eu te falo que eu tive alguns funcionários, já alguns tantos ali, e nem todos, é lógico, né? Jesus não agradou a todos, quem sou eu. Alguns não gostaram de trabalhar, mas para mim é muito gratificante quando eu encontro algum deles e falo, meu, adorava trabalhar com você, ai que legal, meu, né? Enfim, né? E aí eu vou contar um caso aqui, né? Que eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui, pensa uma pessoa bacana, legal, sabe aquela pessoa legal, assim? Vou falar o nome dela porque é positivo. Era a Fê, e a Fê trabalhava aqui com a gente e tal, e a Fê estava fazendo arquitetura. Joia. E aí, lembro dela. passando, e aí um dia eu cheguei e falei, Fê, vem aqui, vamos conversar. Falou, adoro você, seu trabalho aqui é legal, não sei o que, tal, mas eu vou jogar real. Que eu sou assim, tá? Você está estudando arquitetura, então vai atrás de trabalhar na área de arquitetura. Aí eu lembro dela catou e começou a chorar, não sei o que, não. Eu falei, Fê, de verdade, não tô te mandando embora, pelo amor de Deus, você tá aqui. Mas, cara,
você está investindo no seu futuro, você gosta disso, então vai. Ou tranca a faculdade de arquitetura e vai fazer publicidade. Sim. Aí você está no lugar certo. Porque ela também era boa com isso, lembra disso? Exato. Mas aí o detalhe foi a mãe dela chegando aqui um dia depois. Pô, Wagner, você quase me ferra. Fernanda chegou aqui em casa e falou, vou trancar. Aí o pai dela falou, tá bom, então você paga a próxima. Mas, aí ela voltou atrás. Mas eu acho que assim, é você ver que o cara tá ali, né? E não é o lugar dele. E hoje ela trabalha com arquitetura e tal, não sei o quê. E tá super feliz. E eu tô muito feliz por ela. Eu, por exemplo, eu tive uma madrinha, a Maria Ana Rita. Ela foi minha madrinha quando eu entrei numa grande corporação. E eu era assim, muito moleque, sabe? Eu entrei num cargo legal e ela acho que me viu ali meio bobão na história, mas com as minhas habilidades ela foi me tutoriando. Sim. E quando eu virei gerente, ela foi assim vital na minha mente, na minha cabeça, para eu pisar direito, para eu não fazer besteira, eu argumentar ali com a minha chefia, que era uma chefia mais alta ali. E eu lembro dela falar que o grande desafio do RH é tem uma vaga e eu achar a pessoa que se encaixa naquela vaga. Porque tem muita gente que mente. Sim. Né? Você sabe fazer? Sei. Você gosta de fazer? Adoro. Por quê? Porque eu preciso pagar conta. Preciso pagar conta. E aí, pagar conta faz a gente saber tudo, faz a gente querer fazer tudo. E não é bem assim. Então, fazer processo de dinâmica ali, na gestão de seleção de equipe, é muito importante para você achar a pessoa que vai ficar na vaga. Sim. Porque, lembrar, é investimento para um empresário achar alguém, treinar esse alguém, e esse alguém, né, derivar ali naquela vaga. E se você ali, de repente, nessa primeira etapa, você já falha, né? Você vai ter tudo isso de novo, exatamente. Né? Então, é delicado. Por exemplo, aquele nosso amigo está trabalhando lá no restaurante. Ele adora trabalhar com o público. Do lado dele tem meia dúzia ali, né, que faz o time, que são pessoas que têm receio de interagir com as pessoas, com o cliente. Ele fala inglês, né? Então, poxa, ele está sendo direcionado ali para atender os gringos. E no centro de São Paulo está cheio de gringos. Então, olha que interessante. Então, achar pessoas como antes dele, não tinha ninguém que falava inglês. Sim. Não é? Então, e é um restaurante conhecido, né? Eu falei, tem fila na porta e tal. Mas não há um trabalho ali no desenvolvimento para pensar em grupo. E mais ainda, não há treinamentos para esse pessoal. Então, quem atende ali é meio do jeito que eu acho que tem que atender. Sim. Então, e eles falam muito, a gente tem que ter um atendimento de excelência. Como que eu vou ter um atendimento de excelência se eu não faço o que é esse atendimento de excelência? É que eu falo, tem um meio termo que eu acho que é isso, né? Quando a pessoa está insatisfeita pela gente e você consegue reverter isso, mas também tem, às vezes, a pessoa não tá. Eu vou dar um exemplo de pessoa que chega e queima ali, fala assim, por exemplo, Mauro, recebi uma proposta lá. Até quando você pode cobrir isso? E até quando não? Vai lá, meu. Vai lá, torço muito por você. Se joga. Né? E na outra ponta, é isso, é uma frase que eu falo muito para Juliana, né? Que a gente dentro de uma empresa, olha o contrário disso, né? De tudo que a gente está falando de você tratar bem, a gente é como um salame. Eu, como funcionário, eu sou um salaminho. Sim. E aí, cada dia que passa, eu vou lá, a empresa vende tal. Salamização. Né? Então, como você não transformar aquele investimento, aquele seu cliente interno num bagacinho para você jogar fora? O que eu faço para ele sempre ser, né? Ser valorizado. Né? E render mais, eu acho. Sim. Né? Porque acho que toda vez que a gente tem... isso está provado, tá? Não é o Mauro nem o Wagner que estão inventando isso, né? Empresas que têm maior integração com o seu cliente interno são mais lucrativas, né? E pagam bônus, e pagam férias, e pagam cesta básica. E é interessante, isso realmente dá um resultado. Quer ver? Eu já contei essa história em algum episódio, não lembro em qual, mas há um tempo atrás, como era o lance do Google, né? O Google, por anos, foi considerada a melhor empresa para se trabalhar. E aí, conversando com uma pessoa, ela falou, trabalhar dentro do Google é insano, você trabalha aqui no louco, mas eles não te cobram isso. Só que a situação de eu estar na melhor empresa do mundo, automaticamente eu não quero perder isso. Você já olha a mentalidade diferente. Então, o Google não está pedindo para mim, não, mas eu quero fazer o meu melhor, porque eu estou na melhor
E eu não quero perder isso. Então tem essa cobrança interna também, né? Porque acho que tudo é aquela história. Nem todo mundo nasceu para fazer as mesmas coisas, né? Eu gosto muito de Amém. Isso mesmo, porque eu gosto muito de uma frase que o meu irmão dizia, né? Você não paga porque você não tem dinheiro. Porque se você tivesse, você pagava para fazer aquilo que você não sabe fazer. Então, meu irmão era muito bom em contabilidade. Ele era um bambambam em folha de pagamento assim, para 10 mil funcionários. Ele sabia do sistema e tal. Mas pede para ele pregar um prego na parede. Né? Mas era uma dificuldade. Eu sou desse, eu falo, gente, o que eu faço no Photoshop? Eu resolvo para você. Uma furadeira pro meu irmão, era difícil. Eu mexo com furadeira, você sabe, toda hora eu tô mudando de coisa. Mas eu falo, quando eu chego em casa, a Juliana fala, quebrou isso, quebrou aquilo. E na minha cabeça já tá, quem que arruma? Só que na cabeça dela tá, o Wagner vai arrumar. Pode arrumar. E eu só consigo pensar, se fosse no Photoshop, era tão fácil. Adorei. Arrumar prego na parede com o Photoshop. Dá pra fazer? Adorei. Ou seja, eu vou pegar uma frase aqui pra gente justamente alinhar aqui. Por que a gente está dando esse valor para o cliente interno? Porque ele representa e traduz e sustenta a cultura de uma marca, de uma empresa, de um negócio. Então, é vital que a gente perceba eles como valor e não como custo. Outra situação, o impacto do ambiente interno gera uma experiência final para o cliente. Se é bom esse cliente interno, o cliente externo ele recebe uma experiência bacana. Se não é tão bom assim, o cliente externo vai perceber. Vai, com certeza. É interessante. Uma frase aqui para a gente refletir. E aí a gente entra com aquela primeira coisa que a gente falou, né, de ter espaço para falar. Quem não é ouvido dificilmente escuta com empatia. Sim. E aí eu vou tentar aqui refazer a cena lá que o meu amigo contou, né, que o chefe reúne todo mundo antes de abrir lá o salão para receber cliente. Pessoal, a gente está aqui, pedir aquele esforço de vocês, olhar sempre as mesas, né, não sei o quê, ver se os palm tops lá, o que eles fazem pedido, está tudo carregado, né, fazer um geral e lembrar do nosso atendimento de excelência. E aí, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque ele só diz isso. Sim. Né? O que é o excelência? O que foi feito de errado? Qual o momento de correção? O que a gente pode acontecer? E pasme, nem lá os tablets que precisam estar carregados ficam carregados. Sim. Porque o time que veio antes deixou lá de qualquer jeito e quem assume vai ter que colocar para carregar. Então, não há ali um modus operandi decidido, definido, que faça esse grupo interagir. Então, meu amigo adora trabalhar ali com a equipe, adora trabalhar com o público. Essa história de desenvolver o inglês de novo dele estava meio enferrujado, mas ele falou que está se dando super bem. Adora. Mas tem uma contrapartida do outro tanto do grupo que parece que está lá só pelo dinheiro. Sim. Não está pelo negócio. Sim. Então, ou seja, o empresário está pagando para alguém e esse dinheiro está se esvaindo. Porque você sabe que, né, isso de salário, né? Lógico, o salário a gente trabalha por ele, né? Mas o chefe da Juliana um dia falou para ela sobre uma pessoa que estava trabalhando lá, tal, não sei o que a pessoa estava insatisfeita. E a Juliana, é dinheiro que ela está questionando? Juliana, conversa direito. Porque a gente dá o aumento para ela agora, daqui no máximo 5 meses, já passou. Por quê? Porque é da gente, né? Se a gente ganha 1.000, a gente vai gastar por 1.000. Se a gente ganha 2.000, a gente gasta por 2.000. E a gente vai, né? A gente vai subindo ali. A gente comia todo dia o podrão da rua, depois começa a comer no McDonald's, depois vai começar no Outback. E é da gente. Então, o dinheiro nem sempre é tudo, né? E você quer ver uma coisa legal que acontecia quando eu trabalhava na Arno também? Olha o Arno. Vocês sabem que, tipo assim, eu trabalhava na Arno com nada a ver com o que eu faço hoje. Eu trabalhava na Arno com injetora de plástico. Mas eu amo aquele, tipo assim, falar, trabalhei na Arno. Tenho meus amigos da época, muitos deles falam, credo, aquele lugar. Eu tenho muito, assim, eu tive muitos amigos. Já o último lugar que eu trabalhei, eu falo que não me agregou nada. Só me agregou conseguir finalizar, pagar minha faculdade, sabe? Só ali. Mas uma coisa legal na Arno, por exemplo... Você não carrega essa relação de integração. Que acho que é bacana esse exemplo. Vamos pegar exatamente o que você falou. Esse sentimento que ele carrega da Arno é um exemplo de integração que se tem. Sim. Então, onde nós trabalhamos, vocês trabalharam, e vocês levam essas memórias de desenvolvimento, é essa sensação que a gente está querendo falar aqui. Sim. E isso pode acontecer em qualquer empresa. Sim. Mas a gente precisa saber quem é que está querendo Você quer ver uma coisa que eu ia falar uma outra coisa. Deixa eu primeiro falar isso da Arno, né? Vai lá. Uma coisa que eu achava muito legal acontecer na Arno. A Arno fazia uns comerciais muito legais na televisão antigamente, né?
E antes de sair para televisão, ele ficava por dias passando no refeitório pra gente. Então, joia. Primeira mão, vocês são verídicos, né? Olha que legal. E joia, então a gente falava, né? Nossa, que legal. Então quando saía na televisão, que nós chegava em casa e tava passando, a gente já viu. Perfeito. É besta, né, mano? Eu acho que essa eu sou dono da árvore também. Legal. Perfeito. Então é isso. Joia. E agora eu vou num outro ponto, que é onde a gente fala da cúpula de novo, né? O último lugar que eu trabalhei, a gente tinha a dona do lugar, né? E aí tinha ali minha chefe, por exemplo, que era chefe do marketing, uma chefe da parte administrativa ali, vendas e tal, né? E foi o primeiro trabalho dessas meninas, né? Então elas não sabiam falar não pra dona. E aí a dona, e ela era formada em marketing, a menina, tal, não sei o que, tal. E aí ela catou, aí teve uma feira, a gente foi todo mundo pra feira, ela falou, quero que o pessoal do marketing vai pra feira, e eu quero que vocês vejam tudo na feira, falem, vejam o nosso stand, os outros concorrentes e tal. Depois a gente vai fazer uma reunião com todo mundo. Perfeito. Isso a dona, né? Beleza. Estamos lá, chegamos, tudo, aí, porque aconteceu isso. E né, começamos a falar da concorrente. E falar da concorrente. E a concorrente. Quando acabou a reunião, era uma chinesa sábia. Sabe? É lógico, tem uma cultura de algumas coisas que eu não acho legal, mas a mulher era sábia. Quando a gente acabou de falar, ela falou, vocês perceberam quanto eles falaram da concorrência? Aí ela falava, o nome nossa empresa, concorrente. 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 Ou seja, o degrau foi subindo e a gente ficou. Entendi. Né? Aí passado isso, porque pensa, a gente foi contratado, passado isso era isso. Então ela sentava com a gente do marketing, ela falava isso, não, isso está errado, isso está errado. A gente batia de frente e o pessoal queria morrer. Por que a gente não faz isso? Porque vocês não quiseram. Porque vocês não tiveram essa liberdade. Talvez não foi criada pela própria E aí voltando no que eu ia falar da cúpula, a minha chefe um dia, conversando com um outro funcionário, ela falando, você vai conversar com a dona, você vai falar isso. Minha vontade de falar, vai se lascar, eu falo o que eu achar. Eu sou o profissional daqui. E ela ensina, isso por quê? Porque para ela, não posso contrariar a dona. E se a dona não é contrariada, ela não evolui. E aí aquilo, o concorrente subiu. Exatamente, perfeito. Adorei. Muito bom. Porque, eu acho que isso é muito bacana de trazer, porque, claro, o Wagner tem essa personalidade, uma personalidade forte, né? Ele tem essa liberdade com ele mesmo. Mas, em vários momentos, se eu não gero um ambiente salutar ali, saudável, eu vou ficar guardando as minhas ideias para mim e não vou dar com receio de passar vergonha ou de ser ali julgado porque eu dei uma ideia nova, né? Sim. Então, é doido imaginar que tem funcionário que inveja quem quer ajudar o dono. Sim. Porque no final a gente está falando de empreendedorismo, não só aquele que é dono, mas aquele que trabalha com espírito de dono. E aí as empresas vão para frente para caramba, elas evoluem. Aí. Sim. Quer ver uma coisa? Por que a gente está tocando nesse tema aqui? É valor, é salário, é remuneração? É. Mas tem outras moedas que as empresas precisam se tocar para essa valorização da equipe. Um exemplo, banheiros e vestiários ali precários. Né? Você vai lá onde o cliente é atendido, é lindo, maravilhoso. Quando você olha a parte de trás, é super precário. Posso trazer para a minha realidade? É um cubículo. Posso trazer a minha realidade? Trabalhei numa gráfica e eu, assim, eu produzo arte com muita rapidez. É a sua técnica. É uma qualidade minha. Então é muito rápido, eu estou produzindo. E aí, meu computador travava, era um parto, mano. Era um parto. E aí eu lembro que aí contrataram um cara para ser gerente, todo mundo que era amigo do dono, a gente já conhece tal a história. Quem indica. O cara ficava lá vendo coisa para comprar na internet, montaram um ultra computador para ele, né? E eu lá com o meu travando. Aí todo mundo começou a ver, falou, troca com o Wagner. E eles, não sei o que. Né, que o trabalho do Wagner vai ficar muito melhor, e não sei o que, né? Enfim, passou a sair da empresa e tal. Quando eu montei a Nous, foi a primeira coisa que eu pensei. Quem trabalha comigo vai ter computador bom. Joia. Você tem ideia, esse notebook que a gente usa aqui,
era da Fê. Opa! Olha aí. Entendeu? Hoje eu uso, de tão bom que ele é. Ele ainda tá aqui. Não é, ele ainda tá aqui, ele é muito bom. Ele ainda vai estar indo o tempo, sabe? Bacana. Porque é lógico, eu dei uns up nele, mas eu acho que é isso. Ferramenta de trabalho adequada, não, é que nem falou da estrutura, não sei do que. Mas, né, vamos impulsionar, né? Eu acho que é legal você falar isso, por exemplo, eu lembro que trabalhei numa transportadora, que tem filial no Brasil todo, e eu lembro que a gente tinha condições, a matriz aceitava alguns pedidos locais, do tipo, nós somos a primeira filial do Brasil a fazer bermuda, camisa polo para os nossos motoristas. Sim. Porque eu sou de Santos, em Santos faz 40 graus assim muito fácil. Sim. Então, nós tínhamos bonezinho e tal. Foi a primeira vez que a gente teve um uniforme, que a empresa teve isso. Essa ideia se propagou, aí Recife fez, Manaus fez e tal. Então, ela nos dava essa liberdade. Depois, a gente conseguiu lá batalhar, todos os carros de motorista têm que ter ar-condicionado. Sim. Porque não é porque ele é um motorista que ele vai ficar lá sufocando. Sim. Então, não adianta o motorista chegar para fazer uma coleta todo suado. E é isso, né, Mauro? Hoje, quando a gente fala hoje, olha a representação. Quando a gente fala hoje, né, tipo assim, todos os carros têm ar-condicionado. Mas todo carro tem ar-condicionado hoje. Não. Mas isso é um tempo atrás, não é? Essa evolução, acho que cada vez mais, né? Pô, vai gastar mais gasolina. Desculpe, mas qual o preço do seu funcionário que está representando a sua marca chegar todo molhado num cliente final, que está com ar-condicionado. E bravo! E é interessante porque quando a gente fez a história da bermuda, alguns clientes reclamaram, eu era o vendedor, reclamaram comigo porque que ele estava passando calor, né? O motorista. Então, há uma relação ali de motorista, né, com o pessoal, com os entregadores. Porque ele que acaba trocando, né? Pensa, o seu funcionário é quem mais troca com o seu cliente. Perfeito, ele é a linha de frente. Né? Eu vou dar um exemplo muito curioso. Uma vez, por um problema de horário de embarque, eu falei para o cliente, a gente não consegue coletar, mas se você trouxer aqui para a gente lá no centro, até às 19 você consegue embarcar aqui com a gente. Mauro, mas eu estou na outra ponta da ilha, não sei se eu vou conseguir. O que ela fez? Ela ligou para uma concorrente, não preciso falar o nome, né? Ligou para uma concorrente, o concorrente foi lá realmente coletar, e ela na dúvida falou assim, escuta, mas isso aqui chega a tal dia? Você tem certeza que isso chega a tal dia? A pessoa que foi fazer lá a coleta, ela é motorista, ele falou assim, a gente não é uma Brastemp, né? Ele usou o nome da minha empresa que eu trabalhava, mas estou brincando com a Brastemp. A gente não é uma Brastemp. Aí ela na hora tirou da mão do rapaz e pegou o carro e levou lá. Interessante como é que um motorista da concorrência, que estava ali com uma encomenda na mão, ganhou de lambuja, desdenha a própria empresa. Pois é. Então, é outro exemplo de que, com certeza, a empresa que eu trabalhava na Brastemp pagava bem, tinha plano de saúde, e essa outra era terceirizada, lá tinha alguns perrengues ali de realmente até processo de pagamento de funcionário. Então, tudo isso conta como valor de entrega. Quer ver uma curiosidade? Antes de vir para cá, eu troquei um telefone com uma amiga que ela tá me ofertando lá no trabalho dela, também uma transportadora, para a gente fazer um trabalho de integração de equipes. Legal. Tem equipe, é como se fosse, a empresa cresceu e cada departamento virou uma mini empresa. E eles estão se degladiando. Isso é padrão. Isso é comum dentro das empresas. Agora, imagina uma empresa aí, líder de mercado, passando esse perrengue. Então, aí eu falei para ela, eu já fiz trabalhos para outras empresas, lembra para a Brastemp? Né? Eu já fiz trabalho lá de reunir essas equipes e a gente fazer trabalho de integração. Existe um tipo de treinamento que chama team building, que é construindo times. Por quê? É comum, quando as empresas crescem, um departamento virar defensor do seu próprio terreno e esquecer que o outro departamento é o seu cliente interno. Então, tem que fazer a integração para a gente descobrir que a gente é do mesmo. E eu acho que aí é onde as empresas pecam, né? Porque aí o que ela faz? Agora a gente acabou de passar por um Halloween. Eu fiz um Halloween, você fez um Halloween. Fiz Halloween. Né? Então, o que acontece? Aí a pessoa vai lá, faz uma festinha, compra lá umas coxinhas e fala, tô fazendo integração. A integração foi feita. Não é isso. Tem ferramentas, tem coisas. A gente já falou, né? Em projetos a gente tinha o Live Market, por exemplo. Então ele vai trazer experiência. A gente tem ouvir, né? O Mauro fala muito disso, né? Ouvir o outro, se colocar, né? Não é só a festinha, ou não sei o que, só o dinheiro, né? As outras moedas, né, Mauro, que você estava falando agora. As outras moedas, acho que elas são
dão tão lucro quanto a monetária, né? Eu comecei falando aqui, né, dos vestiários precários. Outra situação que é muito comum, né, falta de área de descanso, né? Às vezes, poxa, eu preciso comer o meu lanche, eu tenho uma pausa ali de 15 minutos para fazer o meu lanche, mas eu como aonde? Sim. No banheiro? Não tem. Na frente do cliente você não pode comer. E eu vou comer aonde, então, se não tem isso, não foi pensado? Sim. Será que eu teria uma geladeira? Será que eu teria um micro-ondas à disposição para esquentar ali a minha marmita? Né? Isso é interessante. Você sabe que... Outra situação, não, só para não perder aqui, outra situação dependendo da pessoa, ela vai ter problemas ali de restrição alimentar. Sim. E aí eu posso liberar espaço, ou às vezes até um refeitório que tenha ali uma condição para atender essa restrição alimentar. Sim. Escalas longas, sem pausas, dignas ali, né, coerentes, e colaboradores que ficam fora das decisões, de tomada de decisão. Eu acho que a gente tem que levar os colaboradores, claro, não é para decidir tudo, mas a estratégia geral foi definida e eu levo para refinar essa estratégia ali no pequeno, médio prazo para os colaboradores. Como é que a gente vai fazer? Sim. Qual solução você tem? Né, você tinha falado aquela hora do meu jeito, né? De falar, né? Eu lembrei de uma coisa lá da Arno também, que foi uma coisa... Abrastemp, minha Abrastemp do coração. E você sabe que a empresa que a Juliana trabalha hoje... ele tem um núcleo que a Juliana tem agora que atende Arno. Eu já falei pra ela, eu não tô nem aí, eu quero fazer não me importa, alguma coisa da Arno. Perfeito. Só pra mim ter, porque, eu amo a Arno. Mas eu lembro uma vez a gente... É muito legal, né? Você poder ter uma relação com uma empresa que te desenvolveu. Sim. Acho que isso que é o legal. E é isso, né, Mauro? Tem várias coisas, mas vamos, né, eu queria falar. Eu lembro que o diretor lá da Arno chegou, foi fazer uma reunião com a gente por causa do bendito do celular. Aí na época nem tinha WhatsApp, hein? Joia. E porque vocês não podem andar com o celular. E a gente ali, trabalhando, e não pode o celular. E a gente Aí tá. Aí no meio da reunião, eu levantei a mão, meu chefe já me conhecendo, só fez assim, Aí eu catei porque o cara passava o tempo todo com o celular, porque ele falava assim, vai acontecer um acidente, os carrinhos, ele passando por cima do celular. Aí eu só catei... Na linha de produção. Onde eu não posso usar o celular, ele pode. Eu sei que ele é o diretor. Mas não poderia. Ele é meu exemplo, pra mim ele é meu exemplo. E aí eu virei e falei, o dia que você parar de usar o celular, eu também vou parar. Aí você me dá motivo. Nossa, ele no show assim, fez aquela cara que devia sair fumaça, assim, sabe? Interessante. Mas eu não fui mandado embora por isso, não. Porque eu garanti meu trabalho. É um pouco do alerta, né? Acho que dá um toque, porque deve ser tão hábito dele olhar os outros ali do que não pode fazer que ele esqueceu do dele. Sim. Né? Olha que interessante. Você quer engajar uma equipe? Então comece tratando essas pessoas como parte do negócio e não como uma planilha de custo. Acho que essa é a grande sacada de a gente estar debatendo esse assunto aqui. Outra situação, trilhas de aprendizagem. Né? Eu vou ter que falar, o mercado quer falar sobre trilhas de aprendizagem. Por quê? Essa formação continuada que as empresas propõem, elas nos ensinam um pouco a trabalhar. Né? Claro, tem a formação acadêmica lá na escola, na faculdade, na universidade, no pós-graduação, isso não deve morrer, pelo amor de Deus, mas o que nasce de trilha de educação dentro do ambiente de trabalho é tão desenvolvedor, eu acho que a gente fala até de cidadania. Né? Eu acho que é muito importante a gente... Mas você quer ver um outro ponto, Mauro, que eu acho legal, né? Você falou da trilha de aprendizagem, mas eu acho que também você ter uma rota de crescimento ali, né, para a pessoa saber, hoje eu sou isso, eu posso chegar naquilo. Você diz uma linha de carreira aí? Uma linha de carreira. Eu acho que isso hoje eu não vejo tanto a Juliana falar sobre isso, mas antigamente eu lembro que era muito disso. O chefe dela chegava, o que você gosta de fazer? Joia. E lá era muito aberto, porque, sei lá, a Juliana era atendimento, e aí hoje ela trabalha, ela falou, no caso da Juliana, eu não gosto de falar com o cliente. Joia. Eu sou muito boa aqui, organizando internamente, mas eu não gosto, não é para mim falar com o cliente. E ela foi traçando, e é isso, né? E ela já sabe qual é o próximo passo, ela já sabe. Joia. E às vezes acaba, né? A gente definir processos de carreira... Uma curiosidade, recentemente, que acho que é até um assunto que a gente vai falar, recentemente eu li um artigo muito bacana sobre como que mudou essa construção de carreira.
Na minha geração X, até mais ou menos a Y, a gente entendia que a construção de carreira era uma escada. Eu tenho meu diploma, subo um degrau. Fui lá, passei um tempo naquele estágio, subi outro degrau. Fui lá, cumpri lá, 5 anos ali trabalhando naquele segmento, consegui uma liderança. Né? E a gente ia subindo com uma escada. O que a gente está entendendo hoje com a geração Z, na transformação do mercado de trabalho, é que a geração Z entende a carreira como uma coxa de retalhos. Eu achei isso tão simbólico. Não é mais uma coisa para subir, é uma coisa para cobrir, para estender, e que nunca termina de crescer. Sim. Então, o que entende na cabeça da geração Z? Eles entendem que uma coxa de retalhos são as minhas emoções, as minhas habilidades, o meu currículo, a minha experiência, aquela palestra, aquele treinamento, aquele estágio, aquela integração, aquele demérito, sei lá, o cliente que a gente perdeu. Tudo isso vai construindo uma coxa de retalho que um dia vai cobrir a vida dele inteira e ele vai olhar para trás e olhar quanta coisa eu fui fazendo. Então, muito bacana a gente perceber isso, que o mercado está atento, que os formatos de contratação mudam, os formatos de pagamento mudam. Né? Eu acho que a gente está falando sobre a história do híbrido. Né? Em algum momento a gente tocou nesse tema aqui. Sim. Uma grande amiga, feliz da vida, trabalhando em casa, de híbrido. Agora a empresa está exigindo 100% presencial. Nossa. Ela está pensando 2 vezes se ela volta ou não. Sim, né? Mas você sabe que disso, né? É muito doido. A Juliana, ela fala hoje um ponto para ela continuar, que ela fala, não troca minha empresa, porque eu trabalho de casa e eles já falaram, não vai voltar. Perfeito. Não vai ter mais o presencial. É lógico, às vezes ela precisa ir, que ela falou a última vez que ela foi faz 2 meses, não sei o que. Às vezes ela precisa ir porque tem alguma coisa pontual, alguma assistente dela que é de outro estado vem para cá e ela precisa, né, fazer aquela, mas hoje é um ponto para ela. Exato. Eu acho que, sabe, é que você falou, né, o que você gosta de fazer, perguntaram para a Juliana, né, porque é muito, muito importante que eu não fique empurrando situações, né. Sim. Tem o caso da minha amiga Fabiana, beijo grande. Ela trabalhava uma outra Brastemp, né, daí do mercado de logística, ela adorava, mas em algum momento a chefia dela começou a empurrar ela para situações de pepinos e deixou de colocar ela na linha de frente para contato com o cliente, abrir estratégia, desenvolver projeto, que é o que ela gosta. Quando ela viu que era esse o caminho que estava deduzindo para ela, desculpa, pegou o bonezinho dela e foi trabalhar para outro lugar, que cobriu lá o pedido dela. Há um desenvolvimento ali de treinamento e ela está na área que ela gosta, que é desenvolver projeto, abrir mercado, abrir portas. Sim. Então, colocar você para trabalhar numa coisa que você não curte, não vai dar bons resultados. Sim. Não é? Outra situação aqui, só para a gente, né? O nosso tempo aqui tá. Hoje a gente fala pra caramba aqui no roteiro, foi quase esquecido, mas só para a gente alinhar aqui. Acho que toda essa linha de frente que a gente está falando, que são as equipes de trabalho, elas precisam estar alinhadas com o modelo de negócio, por isso faz ciência que elas sejam treinadas e orientadas. Você falou, a Arno colocava as propagandas primeiro para a gente, para depois ir para o cenário externo. Acho que isso era muito legal. Até porque a gente consegue até fazer algumas pequenas correções. Sim. Isso é muito legal. Então, a linha de frente precisa estar alinhada. O colaborador é um espelho mais honesto do seu negócio, porque depois que ele sai do trabalho, ele vai encontrar amigos, parentes, vizinhos. E o que ele está falando? E o que ele está falando da sua empresa, né? Então, era muito interessante que os nossos motoristas lá da Brastemp encontravam com os motoristas das outras empresas, e a gente sabia todas as mazelas da nossa concorrência sem a gente ter perguntado. Porque eles, poxa, o meu sonho é trabalhar com vocês aí na Brastemp, sabe? Então, e a gente acaba descobrindo ali todas as mazelas. Então, a gente ficava muito, muito feliz que estávamos dentro de uma empresa consolidada que valoriza o grupo como um todo, ok? Para encerrar, aqui só uma frase de impacto aí para deixar para vocês, né, para refletirem. Cliente interno feliz é a melhor campanha que uma marca pode ter. Tá bom? Temos um episódio? Temos um episódio. Aqui, né, revoltados. Vamos lá. Mas queremos trazer essa denúncia. Né? Então, gente, espero que tenhamos aí passado algum conteúdo aí, né? Mostre esse vídeo pro teu chefe. Compartilhe com seus chefes.
Compartilhe entre os chefs. Joia. E... Vocês acharam que a gente falou aqui uma coisa legal? Bota aqui nos comentários pra gente. Tá, faça o Shazam. Siga lá, como que é no Instagram? Cafeína Criativa Cast. Cafeína Criativa Cast no Instagram. E vamos que vamos. Bota os vídeos por lá. Tá certo? Abração. Grande abraço, obrigado. gente. Tchau. Tchau.